Saudações, meus irmãos e amada Igreja do Senhor. Mais uma vez, vamos pregar a palavra do Senhor. Assim, convoco os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 5, versos de 1 a 4, verso 22 e verso 30. O nosso texto base é o verso 22. Assim, vamos ler Daniel 5, verso 22. Depois leremos os demais textos. Daniel capítulo 5, verso de número 22, o profeta Daniel disse assim ao rei: Tu, Belsazar, que és seu filho, filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Abençoa, Pai, a tua palavra, em nome do amor de Cristo. Amém. Um homem insensato. Insensato significa que perdeu a razão, louco, insano, que é contrário ao bom senso. Belsazar foi um homem que andou pelo caminho da insensatez. Nabucodonosor, seu pai ou seu avô, precisou ficar louco e na sua loucura deixou a insensatez. Na sua loucura, humilhou-se perante o Senhor e reconheceu que somente o Senhor é Deus. Belsazar, diante de tantos exemplos, continuou no caminho da insensatez. Os homens recebem de Deus a oportunidade para deixarem a insensatez e se arrependerem. O Senhor convida os homens com insistência a que se voltem para Ele, mudem de atitude, deixando os caminhos da insensatez. Mas as atitudes de Belsazar o mostram como um homem insensato. E este homem foi insensato pelas seguintes coisas: desperdiçou todas as suas oportunidades, desperdiçou as obras que testemunhou. O verso é claro em dizer que ele testemunhou alguma coisa, que ele viu e sabia de muita coisa que havia acontecido, e que estas coisas ele deveria tomar como oportunidade para se arrepender e sair da sua insensatez. Olhem o verso 22 novamente. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, diz o texto. Ele viu as obras de Deus dentro da sua própria casa, mas fez pouco caso delas. Belsazar era de família real, era filho ou neto de Nabucodonosor, verso 18. O rei Nabucodonosor se humilhou perante Deus. Verso 19 ao 21 do mesmo capítulo. Ele sabia dos acontecimentos ocorridos em Babilônia, ocorridos no reino, que serviam de testemunho para ele. Ele conhecia o testemunho de Daniel e de seus amigos. Ele conhecia como Deus libertou os 3 jovens da fornalha de fogo. Ele conhecia e sabia a história de Nabucodonosor, que na sua loucura levantou os olhos a Deus e abandonou toda a sua insensatez e reconheceu que Deus era Senhor. Belsazar viu Deus tratar de modo pessoal com alguém bem próximo a ele. Ele sabia o que era conversão, ele sabia o que era se voltar para Deus, mas não o fez. Deus foi louvado e exaltado no palácio que agora ele ocupava. Conviveu ele com o testemunho fiel a respeito de Deus, mas tapou seus ouvidos e continuou no caminho da perversão, fechou os seus olhos e endureceu o seu coração, irmãos, e não se voltou para Deus. Ele desprezou todo o conhecimento de Deus, até mesmo tudo aquilo que Deus concedeu a ele como oportunidade para se arrepender. O verso 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração,
ainda que sabias tudo isto. O desprezo, meus amados, do conhecimento de Deus leva o homem à impiedade. A impiedade produz perversão e uma vida dissoluta moralmente. Belsazar conhecia a verdade. Belsazar conhecia os fatos, sabia sobre Deus, mas não se guiou por esta verdade, nem andou por este conhecimento. Preferiu viver nos prazeres de seus pecados. Isso mostra o quanto este homem foi insensato em sua vida. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o insensato ou os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Como foi insensato este homem? Daniel diz: ainda que sabias tudo isto. Ele sabia, ele tinha conhecimento. Não era oculto a ele, mas agiu com insensatez. O insensato despreza a sabedoria e a instrução. E no Salmo 92, versos 6 e 7, o salmista diz o seguinte, falando aos ímpios, falando ao insensato: o homem nécio não sabe, nem o insensato entende isto. Quando os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, é para serem destruídos para sempre. A palavra de Deus adverte: continuar na insensatez, desprezar a Deus, permanecer na carnalidade, dar as costas para Deus, mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo sobre Deus, é caminhar para a destruição. E foi isto que aconteceu a Belsazar. Mas, irmãos, Belsazar mostra ser um homem insensato, não só porque desprezou todas as suas oportunidades, mas porque na sua insensatez entregou-se aos prazeres carnais. Mas você pode dizer, era um descrente, era um homem que não conhecia Deus, era um homem que não queria nada com Deus. Mas eu quero que você entenda que esta carnalidade, estes prazeres, afrontaram a Deus de maneira assintosa. Afrontaram a Deus diretamente, desafiaram e escarneceram de Deus. Prazeres que profanaram as coisas sagradas. Olhem o verso 3 do capítulo 5. Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Entregou-se aos prazeres. É um homem carnal, é um descrente, não quer nada com Deus, mas seus prazeres profanaram as coisas sagradas, afrontaram diretamente a Deus. A palavra profanar significa tratar com irreverência as coisas sagradas, desrespeitar a santidade de, na sua insensatez, entregando-se aos prazeres, Belsazar afronta a santidade de Deus, desrespeita a Deus, trata com irreverência as coisas do Senhor. Então ele dá mais um passo na sua trajetória de insensatez. Manda trazer os vasos do templo para profaná-los. Profanar as coisas de Deus, cristão, servo do Senhor, é um grave pecado. Ele usa os vasos sagrados, vasos dedicados a Deus, para o culto ao Senhor na sua festa carnal, com os seus nobres, as suas concubinas. Isso foi um terrível pecado, uma ofensa grave a Deus. Com esta atitude, Belsazar e os seus, eles estão escarnecendo de Deus e das coisas de Deus. O gesto de Belsazar é de rejeição ao testemunho que havia recebido.
ele escarnece do sagrado e profana o que é santo, ou exalta a profanação daquilo que é santo. O Salmo 74, verso 22 diz: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o insensato te faz continuamente, e Deus vai pleitear. Deus não aceita, Deus não se deixa escarnecer. Mas Belsazar, no seu caminho de insensatez, despreza as oportunidades que Deus lhe dá. Não toma o testemunho da verdade e anda por ele. Entrega-se aos prazeres carnais, afrontando aquilo que pertence a Deus, afrontando o próprio Deus. E nos seus prazeres, ele promove a idolatria. O verso 4 diz assim: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O rei usa os vasos do Senhor, os vasos do templo, para louvar suas falsas divindades. A idolatria, meus irmãos, é uma expressão de profunda cegueira espiritual, de profunda insensatez. O homem deixa de adorar o Criador e adora a criatura. O homem deixa na sua insensatez e cegueira espiritual e desprezo ao Senhor dos Senhores e se volta à imagem de quadrúpedes e adora, como diz o texto, o que é de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Deixa de adorar o Criador e adora a criação. Adora a prata, o bronze, o ferro, a madeira e a pedra. E Belsazar faz isto, entrega-se aos prazeres idólatras, usando os vasos do Senhor, usando o que era consagrado a Deus, o que foi dedicado para ser usado somente no culto a Deus. Aquele que se entrega à idolatria, a Bíblia diz que não acha misericórdia. Quem se envolve com a idolatria está se envolvendo com a futilidade. É fútil, é vão. Por isso que em alguns textos da Bíblia o termo é vaidade. Jonas capítulo 2, verso 8: os que se apegam aos vãos ídolos, porque são vãos, não têm poder, é madeira, é pedra, é ouro, é a imagem do seu semelhante, é o homem se curvando ao inanimado, a pedra ao barro. Mas olha, os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. E Belsazar, na sua insensatez, estava afastando de si a misericórdia, profanando o que era de Deus, zombando do Senhor, mandando buscar. Estavam guardados, reservados. Isto veio de Jerusalém, do templo do Senhor, guardados. Ele manda buscar. E usa o que é de Deus para se entregar à idolatria. Mas os prazeres carnais de Belsazar tiveram ou levaram a juízo. Versos de 1 a 4 e verso 30. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Tudo isto numa festa, numa noite. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus.
Ele está dando uma festa, uma grande festa, mas esta festa é dada no dia da sua grande ruína. Ele dá uma festa no dia da sua queda. Ele festeja no dia da sua ruína. Ele canta, ele bebe, ele se alegra, ele festeja no dia da sua desgraça. Este rei só vive de diversão e prazeres nesta noite. Mas enquanto ele está se divertindo, entregando-se aos prazeres, escarnecendo de Deus, e o escarnecer de Deus não fica sem resposta, a maior cidade do mundo daquela época era tomada. E enquanto a cidade é tomada, o seu líder, o seu monarca, está se divertindo e zombando do Senhor. O rei estava à beira do abismo e não percebia tal coisa. A festa de Belsazar era regada a dissolução, embriaguez, sensualidade e idolatria. Mas aquela era a sua última noite. E na sua última noite, o rei está agindo ou continua agindo como um insensato. Na sua última noite, despreza todo o testemunho que viu de Deus na sua casa, de gente próxima a ele e até mesmo para com ele, porque o profeta, no verso 22, fala com ele: tu bem sabias tudo isto e fizeste pouco caso. Tu bem sabias tudo isto e não atentaste. Tu conhecias toda a verdade, todos os fatos, mas desprezaste esta verdade. Se entrega à dissolução, à embriaguez, à sensualidade e idolatria, na sua última noite estava se embriagando. Muitas pessoas, semelhante a Belsazar, não percebem o risco que estão correndo. Continuam escarnecendo de Deus. Muitos crentes não percebem o risco que estão correndo, zombando do seu Senhor, dando as costas para o seu Senhor, desprezando o seu Senhor, não sendo correto ou não procurando ser correto para com o seu Deus e Salvador. Torno a dizer, meus queridos, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muita gente está à beira da morte, está à beira do precipício, está perigando, está na linha do juízo de Deus, mas continua neste caminho de insensatez. Muitos estão descendo o caminho da frieza espiritual, do afastamento de Deus, mas não caem em si quanto a isto. Continuam presas a seus pecados, a sua carne, as suas manias. Meus irmãos, não devemos proceder como Belsazar. O caminho da insensatez é o caminho da loucura, é o caminho da idolatria, é o caminho do desprezo a Deus, é o caminho do escarnecimento, do afastamento, do desprezar o testemunho do Senhor. A Bíblia diz que o prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Persistir no caminho da insensatez é encontrar com a ira de Deus. Chega um dia que Deus diz: basta, acabou. Belsazar viveu na insensatez por muitos anos, porém numa noite pereceu. Naquela mesma noite, o rei Dario, ou Dário, como dizem alguns, desviou o curso do rio Eufrates, invadiu a cidade, matou Belsazar, conforme o verso 30, e tomou a Babilônia. Xenofonte e Heródoto narram a queda de Babilônia da seguinte maneira: Dário desviou o Eufrates para o novo canal e, guiado por 2 desertores, marchou pelo leito seco rumo à cidade, enquanto os babilônios farreavam numa festa a seus deuses, entregues à idolatria e zombando do verdadeiro Deus, festejando a seus deuses, utilizando e profanando o sagrado, o que era de Deus. Belsazar foi insensato
não aproveitando as oportunidades concedidas. Preferiu entregar-se aos prazeres e desprezar a Deus. Naquela noite, ele morreu e chegou ao fim um dos maiores impérios desta terra, o Império Babilônico. Não sabemos quando Deus dirá para mim e para você: basta. Este é o seu último ato de insensatez. Há pecados para a morte. Chega uma hora que Deus diz: basta, não dá mais. Chegou a hora de Belsazar, chegou a hora de Nero, chegou a hora de Herodes. Todos, basta de insensatez, chegou a sua hora. Não sabemos quando Deus dirá, como disse lá em Lucas 12, verso 20: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. Irmãos, vamos atentar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Mateus 7, 26 e 27: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, todo aquele que ouve o meu testemunho, a minha verdade, como Belsazar ouviu e deu as costas, como Herodes ouviu de João e deu as costas, como tantos outros ouvem e dão as costas, a quem este homem é comparado? Será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Grande foi a queda de Belsazar, um homem insensato. Não só ele morreu, mas todo o império caiu. Irmãos, o caminho da insensatez é o caminho da loucura, é o caminho da idolatria, é o caminho da entrega a seus prazeres, é o caminho da carne. E Deus nos chama para sermos sensatos, prudentes, atentando para a palavra do Senhor, vivendo esta palavra. Que Deus abençoe cada irmão, em nome e no amor de Cristo. Seja minha